Para você que acompanha a nossa programação, estamos começando mais um Sucesso Podcast, hoje com convidados ilustres aqui no nosso podcast. Está o prefeito de São Francisco do Guaporé, Zé Wellington, e o deputado estadual Ismael Crispim, para um bate-papo que a gente vai ter aqui agora. Começar falando com o prefeito. Ambos sejam bem-vindos ao nosso podcast. É sempre um prazer tê-los conosco. Prefeito, o senhor conhecido como prefeito que traz recursos, que vai atrás de emendas. Hoje o senhor traz mais um deputado. Sempre que o senhor vem aqui, o senhor traz um deputado estadual, um deputado federal. Fala um pouco para a gente desse trabalho que o senhor está fazendo aí na nossa cidade e dos avanços que o senhor está fazendo frente à gestão de São Francisco do Guaporé. Seja bem-vindo. Obrigado, Maicon. Bom dia, boa tarde ou boa noite, ao horário que você estiver acompanhando a Sucesso Podcast. É sempre uma alegria e satisfação. E dizer que o mandato ele é em prol da sociedade. A gente não pode rotular. A gente tem a bandeira, você tem quem você defende, por fidelidade, por gratidão, por companheirismo. Tem. E isso é notório para todos que sabem, me conhecem em São Francisco e não só lá. Todos os parlamentares, seja eles estaduais ou federais, sabem do nosso compromisso com o deputado Ismael Crispim, sabem que o meu deputado estadual é o deputado Ismael Crispim, mas também o próprio deputado Ismael Crispim usa uma fala que é muito importante. Há voto suficiente aqui para ele e para tantos quanto os outros. E ele sempre diz o seguinte, que ele sozinho não dá conta de cuidar. Então, que aqueles que tenham de fato compromisso com a sociedade, que querem o bem do nosso povo e tenham a porta aberta. E é o que nós temos procurado fazer, deixar as portas abertas para quem acredita e quer, Maicon, de verdade fazer a diferença em São Francisco. Então, todos os deputados que passaram aqui conosco já na nossa gestão são deputados que já investiram, que estão investindo e que vão investir em São Francisco. Então a porta está aberta para todos. A gente não pode ter apenas uma pessoa como estimativa. A gente precisa cuidar de todos e cuidar de quem quer cuidar de São Francisco. Prefeito, durante a campanha que o senhor fez para prefeito de São Francisco do Guaporé, eu me lembro que o Ismael Crispim caminhou pelo centro da cidade, pelos comércios, durante a sua campanha, te colocou no palanque e falou que você seria o prefeito dele aqui em São Francisco do Guaporé. Essa parceria está acontecendo? O senhor agora como prefeito, depois de 2 anos de gestão, o que o senhor fala dessa parceria e desse trabalho entre você e o deputado Ismael Crispim? Mike, eu sou muito grato a Deus pela vida e pelas ações do deputado Ismael Crispim para o município de São Francisco. É importante dizer que não é só as emendas que fazem a diferença. A emenda ela é importante? A emenda faz muito para um município que arrecada pouco, que a arrecadação talvez não seja suficiente. Mas a ação parlamentar vale muito mais. Porque às vezes você pega um deputado que mesmo que seja da região ou não, de fora, e que não seja comprometido conosco, com o nosso mandato, com o mesmo viés político, com a mesma credibilidade ou até mesmo com a mesma índole que nós temos, às vezes ele só vem, coloca o recurso e fala, bom, o meu compromisso eu fiz, botei o recurso, está tudo certo. Mas quando você tem uma pessoa que é comprometida, que é batalhadora, ele não só coloca o recurso, mas como ele vai para cima. O recurso é importante? Tem colocado? Tem. O deputado tem honrado isso desde o primeiro dia do nosso mandato. Antes disso, na verdade, já vinha construindo isso dentro do município e as portas se abriram muito mais. Porém, essa defesa, essa batalha, essa construção dentro dos órgãos públicos estaduais, essa bandeira é importante. E é importante essa defesa, e aí fica aqui a minha gratidão em público para que a sociedade saiba o quanto o deputado Ismael tem ajudado o município de São Francisco. Então, volto a repetir, as emendas estão chegando? Estão. As emendas do deputado estão acontecendo? Estão. Mas essa defesa, deputado, nós estamos com tal problema, vai lá, briga, corre atrás, faz acontecer. Então, há alguém que acredita e que está pronto para defender. Não só o município de São Francisco, mas toda a 429, mas eu preciso falar, evidentemente, aqui de São Francisco do Guaporé. Então, para nós, eu entendo, e aí ele tem que responder melhor do que nós aqui, mas eu entendo que aquilo que foi desgastado em campanha, né, o suor derramado, o sol que nós pegamos, as poeiras, as vozes desgastadas, né, nesse período, eu como hoje, junto com o Marcelo, prefeito e vice-prefeito de São Francisco, nós só temos que agradecer. E agradecer muito a Deus por esse trabalho que o deputado tem feito em defesa do município de São Francisco. Deputado, a gente sabe que os recursos de um deputado estadual são limitados. Como que o senhor tem feito essa gestão e essa divisão de recursos, tendo em vista que o senhor está bem presente aqui no município de São Francisco do Guaporé, na cidade de origem do senhor também, que é São Miguel do Guaporé e toda a 429? Maico, primeiro falar da nossa alegria de estar aqui com vocês, né, a gente poder aproveitar esse momento de bate-papo, acompanhado do meu amigo prefeito Zé Wellington, mandar um abraço para o Marcelo Parrão, nosso grande parceiro aqui. Eu sempre falo isso,
que o parlamentar, Rondônia é um estado muito jovem, e acaba que os parlamentares são conhecidos pelo o recurso que destina. E aí consideram um parlamentar bom ou ruim pelo recurso que destina. E eu tenho feito um trabalho na Assembleia Legislativa para conversar sempre com a sociedade rondoniense, para falar para ela que a parte mais importante ainda não é a destinação do recurso. A gente não pode ser conhecido só pelo quanto, só pelo número do valor que destinou, porque muitas vezes, por trás do valor destinado, tem muita coisa que a sociedade não sabe, tem muita coisa que ela desconhece. Então, a gente precisa fazer um debate nesse sentido, e eu tenho feito isso diuturnamente, conversado com a sociedade. Nós temos um trabalho muito forte nos municípios do estado de Rondônia. Essa região é uma região que é minha, uma região que nós somos domésticos aqui. Né? Quando eu venho para São Francisco, eu não consigo entrar no supermercado sem encontrar uma pessoa que é conhecida minha, que nós temos uma história de vida. Eu não vou na igreja sem encontrar um irmão que eu conheço, que conhece minha história de vida e que eu conheço a história de vida dele. Não consigo andar na rua sem encontrar uma pessoa que nós temos história. São Miguel. São Miguel nós estamos morando desde 2008, quando eu saio de São Francisco para lá. Então, assim, a nossa história de vida se mistura com a história dessa região. E a distribuição de recursos, talvez diferente de alguns, e o Zé Wellington sabe disso, os recursos que nós colocamos aqui sempre foi fruto do anseio da comunidade. Eu nunca vim aqui atravessar e dizer, olha, eu tenho 1 milhão, eu tenho 100 mil, eu tenho 10 mil, mas o recurso que eu vou colocar, Zé, só serve para você comprar essa caneca aqui, tá? Se você não comprar essa caneca, mas eu não quero comprar essa caneca porque eu não estou precisando. Então me devolve o dinheiro que esse aqui só vou colocar para isso. Não, é o que é que a sociedade está precisando. A demanda que essa sociedade me apresenta é que eu luto para tentar entregar uma resposta. Nós tivemos aqui, não muito distante do dia de hoje, e nós entregamos, acho que foi uma van para a saúde. Ora, eu não lembro o valor, se 400 mil, 350, 500, mas o que eu quero dizer com isso? É que a van, naquele momento, era uma necessidade não do prefeito Zé Wellington, era uma necessidade da comunidade de São Francisco, uma van com acessibilidade para o transporte dos pacientes. E aí, atendendo uma demanda dessa comunidade, que quem faz a escuta é o prefeito, com os nossos vereadores, nós trabalhamos para canalizar o recurso, para fazer o recurso chegar. Olha que bacana. Nós temos uma outra ação, que daqui a uns dias o Zé vai estar entregando nas escolas aqui. Nós colocamos um recurso para a aquisição de lousa digital, que é a tecnologia chegando, a tecnologia presente na vida da sociedade. E São Francisco é o município que nós trabalhamos a totalidade de salas de aula da educação municipal, nós trabalhamos para São Francisco. Diferente, eu não trabalho isso para São Miguel, mas trabalhei para São Francisco. Por quê? Porque eu recebo a demanda, primeiro, de São Francisco. E nós colocamos recursos, pagamos, ele fez a aquisição, deve entregar já para os próximos dias. Então, é assim que eu vou trabalhando. Aí se eu me perguntar, poxa, em Costa Marques, eu estou vindo de lá. O prefeito Fábio Omar me fez lá um pedido diferente do Zé. Ele falou aqui, entre outras coisas que nós atendemos, mais uma me chama a atenção. Ele falou, Ismael, eu sou dessa região, o município mais longe da capital. E eu levo muita gente para ser atendido em Porto Velho, porque eu não tenho centro cirúrgico, portanto, eu não posso oferecer cirurgia. São Francisco, diferente de Costa Marques, em que pese às vezes com as suas deficiências, mas nós temos o hospital regional, que faz ainda muita coisa, né? Nós se queixamos e é natural, e nós precisamos melhorar, e eu concordo, mas aí São Francisco tem centro cirúrgico, tem médico especialista, né? A prefeitura paga um outro segmento para poder atender nas especialidades, nós sabemos disso. Aí você chega em Seringueiras, ele tem um belo hospital, ele tem 2 centros cirúrgicos, ele tem médico cirurgião. Você chega lá em São Miguel, com todas as suas dificuldades, tem o hospital grande, tem leito para internar, tem 2 centros cirúrgicos. Costa Marques não tem isso. Aí esse cara fala, eu preciso de um ônibus. Mas não pode ser, Ismael, qualquer ônibus.
tem que ser um ônibus que dê qualidade para quem vai usar, para quem vai sair de Costa Marques. Eu não posso só pegar um ônibus aqui e colocar, como acontece hoje, isso é a fala do prefeito lá, um ônibus que a cadeira não reclina, porque, de repente, o paciente que eu estou levando é um paciente que tem problema de coluna e eu preciso acomodar ele da melhor forma possível. E eu perguntei, cara, mas quanto custa isso? O que é um ônibus assim? Ele falou, eu quero um ônibus de 2 andares, um ônibus grande, que vai, além de levar os meus pacientes com qualidade, vai também fazer uma divulgação. Ele falou, porque eu vou escrever, eu vou desenhar o Forte Príncipe nesse ônibus, eu vou divulgar Costa Marques para os outros municípios. E eu falei, tudo bem. É porque não é para mim, é o anseio daquela comunidade lá. Aí eu falei, não, tudo bem, vamos colocar, tal. E eu não tinha noção, primeira coisa, eu não tinha noção de quanto era o ônibus. E aí ele falou, mas, irmão, é 2.800.000. E eu falei, tudo bem, e nós vamos pagar o ônibus. Nós pagamos. Ele está fazendo a aquisição e falou para mim que nos próximos, 30, 40 dias, está entregando lá para a comunidade. E por que eu faço isso? Porque a demanda de Costa Marques é uma, a realidade de Costa Marques é uma, a realidade de São Francisco é outra. Então, eu tenho que fazer, primeiro, um trabalho de escuta ativa, eu tenho que entender Costa Marques, eu tenho que entender São Francisco, eu tenho que entender Seringueiras. Por isso, eu passo os 4 anos trabalhando, andando, ouvindo, entendendo aquilo que eu posso atender e colocar o recurso. Aqui, nós temos um desafio gigante, porque, infelizmente, estar no mandato não é só fazer aquilo que você tem alegria de fazer, é vencer o inimigo todo dia também. Eu não estou falando de capeta, satanás, não. Estou falando de gente que está na política, né, e que poderia, de repente, até ser comparado a isso, mas é de gente que está na política e entende que se o Zé Wellington for um bom prefeito, fazer uma boa gestão, atrapalha o plano político de quem está militando. Né? Nós estamos com um grande desafio nesse momento. Meu telefone tocando aqui, vou usar o prefeito como meu assessor. Nós estamos com um grande desafio, que é a ponte do São Domingos, São Miguel, não sei, que vai lá para o Porto Murtinho. Para Porto Murtinho. Uhum. Né? E eu vim aqui, e esse era um desafio, porque a ponte de madeira não suporta mesmo, não adianta ninguém querer fazer ponte de madeira ali que não suporta. E aí nós falamos, o Zé falou, olha, nós precisamos fazer uma ponte aqui de concreto e aço. E essa ponte de concreto e aço, ela custa 4 milhões de reais. Tem condições de me ajudar? Eu falei, tem. Nós vamos trabalhar. Não é porque eu tenho. É porque todo recurso que chega no caixa do governo sai de quem trabalha e sai de quem trabalha aqui nessa região. E aí nós fizemos um trabalho, conseguimos vencer. Já empenhamos o recurso, nós já temos o parecer da Procuradoria-Geral do Estado pronto. Já era, inclusive, para essa obra estar em andamento, a obra. Não era para a gente estar lutando para assinar o convênio e para poder pagar. Né? E nós estamos lutando para que o dinheiro entre na conta aqui da Prefeitura. É claro que nós estamos no ano eleitoral e toda possibilidade de diminuir o adversário há quem faça. Né? Mas nós estamos nesse grande desafio. Então, a ponte que dá acesso, então, a Porto Murtinho é um querer do deputado Ismael Crispim? Não, é uma necessidade dessa comunidade. E essa força, essa luta toda para a gente fazer isso dar certo, vem por quê? Porque é o povo que precisa. Eu nunca passei por aquela estrada, só fui até na Ponte Velha. Então, assim, eu acabo que não tenho necessidade, mas esse povo é o meu povo. Então, essa dor que o povo sente por poder não ter, de repente, um acesso de qualidade, por falta do investimento, essa dor precisa ser minha. E mesmo que alguns estejam trabalhando para que dê errado, vai dar certo. A gente vai vencer, nós vamos conseguir pagar, a prefeitura vai receber o recurso, vai fazer o contrato e nós vamos entregar a ponte feita ali para a comunidade. Então, toda essa divisão, eu estou falando tudo isso para responder a pergunta que foi da divisão do recurso. Tudo isso acontece exatamente desse jeito.
Cada um nós pegamos a demanda e subimos para ir trabalhando e atendendo. O certo é que na região da 429 nós temos tido a alegria de trabalhar, de entregar resultado, com muita tranquilidade. Porque cada resultado que eu entrego para um homem e para uma mulher trabalhadora. Cada atendimento meu, ele é humanizado. Eu não faço mandato para mim, eu faço mandato para a sociedade. E então eu tenho muita alegria de estar aqui. Você fez um comentário da eleição, né? E nós tivemos que a eleição é assim, a gente tem que fazer escolhas. E eu, claro, sempre tenho um desafio na minha vida, porque há um ditado que os bons se unem aos bons. E esse é meu entendimento. O José Wellington é bom. E é por isso que eu me uni a ele aqui. Vim para cá e a comunidade entendeu que era necessário a eleição dele e nós vamos continuar trabalhando para que ele tenha um mandato excelente aqui. E nós queremos atrapalhar o plano político de muita gente aqui, porque nós vamos entregar o resultado que a gente prometeu lá na campanha. Agora, falando de eleição, o senhor veio de uma primeira disputa para deputado estadual, na qual o senhor obteve 8 mil votos. A oposição, nessa época, dizia que o senhor era um deputado de um mandato só. E logo depois, o senhor disputa mais uma vez para o deputado estadual e obtém 23 mil votos, mais do que quase triplicou. A que o senhor acha que se deve esse fato dessa confiança na comunidade e dessa ascensão nas urnas? Então, que bom, eu nem sabia disso, que a oposição falava que naquele tempo a gente seria um deputado de um mandato só. Até porque assim, eu acabo tapando os ouvidos porque a oposição faz, porque tem um ditado, ele é pesado, mas eu sempre falo, poxa, é interessante. Enquanto os cães ladram, a carruagem passa. E a obrigação da gente é trabalhar para entregar o resultado. Mas tem um fato curioso. Lá em 2018, na minha primeira eleição, e ontem o prefeito lá em Rolim de Moura lembrava disso, o prefeito Aldo Júlio, porque ele ouvia também o resultado das eleições ali, aquela coisa toda. E o radialista, o cara que fazia o anúncio das eleições, ele falava, tem um cara aqui que eu nunca vi falar no nome, um tal de Ismael Crispim, está aparecendo eleito aqui e tal, quem que é ele e tal? Eu, ouvindo, pensava, poxa, é verdade, muita gente não me conhece. Agora, se eu vencer esse processo e eu realmente for declarado eleito, eu vou me tornar conhecido em Rondônia. A oposição teve a infelicidade da nossa eleição, né? O que nos dá, de fato, muita alegria, estou muito feliz por isso. E eu comecei a trabalhar. Foi isso que eu fiz. Eu comecei a trabalhar, me comprometer, entregar o resultado, ser verdadeiro, ser humano, né? Não fazer da política um negócio, mas fazer um sacerdócio. Acho que do processo isso é importante. Estar aqui não é para fazer negócio, é cumprir um sacerdócio. E nós fizemos isso. O que aconteceu com a gente? Nós saímos de 8.307 votos para 23.417 votos. E agora a gente caminha, porque daqui a pouco nós temos um novo processo. Nós vamos discutir a possibilidade de reeleição para deputado estadual. E eu falo com muita humildade. Os meus amigos têm aumentado na caminhada, os meus apoios têm aumentado, o que me dá muita alegria de poder caminhar olhando para a possibilidade de um terceiro mandato, né? Então, o que a oposição fala, é bacana até, às vezes, de ouvir, mas a gente segue trabalhando, porque o que o nosso povo precisa, o que é que o produtor que está lá trabalhando precisa? É do resultado aqui. Ele precisa saber, poxa, o Ismael falou isso, se tornou realidade, deu trabalho, sangrou, boicotaram, mas enfim, aconteceu. É quem precisa de um tratamento de saúde. Eu estava em Costa Marques e eu falava para as pessoas, o meu trabalho, às vezes a pessoa que é atingido por ele eu nem conheço, eu nunca vi. Ele não tem acesso a mim e eu não tenho acesso a ele, mas eu preciso fazer o meu trabalho chegar lá na vida dele. De alguma forma, a vida dele precisa ser transformada pela uma atitude minha, pelo um trabalho meu. É isso que eu quero. E na hora que a gente parar e de repente, não discutir mais política, não discutir mais mandato, ter a alegria de olhar para trás e falar, eu fiz o que devia ser feito. Ou seja, a sensação de dever cumprido.
É isso. Muito bem, a gente deixa o microfone aberto para o prefeito Zé Wellington fazer os agradecimentos e as considerações finais. Maico, agradecer a oportunidade, a Sucesso Podcast, pelo espaço. Agradecer hoje por estar ladeado do deputado Ismael Crispim, um irmão, um amigo. Gratidão sempre pela parceria. Deixar um grande abraço ao Marcelo, nosso vice-prefeito, a todos os nossos secretariados e todos os nossos colaboradores. Não se faz gestão sozinho, se faz em parceria. Eu sempre brinco que estou na Assembleia, o primeiro gabinete que eu passo é o do deputado Ismael. O pessoal da recepção da Assembleia já até brinca comigo lá. O senhor vai pro gabinete do Ismael, né, prefeito? Aí esses dias eu precisava ir lá no Alex Sedano. Aí eu cheguei, o deputado não estava na casa. E aí cheguei e falei para as meninas lá, você vai? Eu falei, não, hoje eu mudei, hoje eu vou pro último andar. Mas agradecer, pro térreo. Não, pro térreo não, pro terraço, né? Mas assim, agradecer essa parceria por esse espaço, Michael. Agradecer ao deputado por acreditar no projeto de São Francisco e que tem dado certo. E agora, na vida, a pista, ela tem que ser de mão dupla. Ela vai e volta. Da mesma forma que o deputado esteve em 2024 imbuído na nossa campanha, agora é a nossa retribuição. Ele está numa pré-campanha, daqui a pouco oficializa, e aí é a nossa vez de caminhar no sol, na poeira, batendo porta a porta e dizendo, precisamos da oportunidade de quem está ajudando a cuidar de São Francisco, quem está ajudando a defender o nome de São Francisco, quem está pronta a hora, de madrugada, de noite, em que nós ligamos e dizemos, deputado, nós temos uma situação aqui na saúde, na educação, que agora a gente precisa do socorro do parlamento. E ele está lá pronto, é por isso que eu disse para você, as ações valem muito mais do que emenda. Então, uma ação, a emenda ajuda, volto a repetir isso. Faz a diferença? Faz. Mas a ação supera tudo isso. Então, gratidão, e eu só tenho que agradecer a Deus por esse momento. Muito bem, deputado Ismael Crispim, está o microfone aberto para fazer as considerações. Só agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês, parabenizar, né, um estúdio bacana. É uma novidade, nossa região de fato merece, né? Deixar um abraço aqui ao amigo Thalisson, que continua acreditando na nossa região, fico muito feliz com isso. Ladeado aqui pelo nosso prefeito Zé Wellington, a quem desejo sucesso, resiliência. Não é fácil ser gestor municipal, eu falo que às vezes chega a ser desumano com quem é honesto e com quem quer trabalhar. Com vagabundo não, mas com quem quer trabalhar, com quem quer fazer a coisa certa, às vezes chega a ser desumano, porque o sistema não quer gente decente nele. Ele trabalha todo dia para expurgar. Então é por isso que eu falo, olha, existem momentos que para quem é direito, para quem é honesto, para quem quer fazer acontecer, chega a ser desumano. Mas eu preciso pedir que o amigo tenha resiliência, siga de cabeça erguida, trabalhando. Tem muita gente boa em São Francisco que acredita no trabalho e que precisa do resultado. Então é sempre uma alegria. E eu, enquanto tiver mandato, nós vamos estar aqui cumprindo com o nosso dever, cumprindo com a nossa obrigação e entregando aos amigos o resultado que São Francisco, Guaporé e que Rondônia tanto precisa. Obrigado. E assim a gente encerra mais uma edição do nosso podcast. A gente pede que você se inscreva, compartilhe o vídeo para todo mundo que você conhece e continue acompanhando o nosso trabalho. Até mais! Sucesso Podcast, onde o sucesso se torna pauta.